Neemias 5:13. Meus irmãos, Neemias está fazendo uma oração aqui, ele é bem pequena, mas aparece como uma oração. E é uma oração de restituição. Tá? Mas não é Neemias pedindo a Deus a restituição dos direitos dele. Tá? Neemias está orando a Deus para que ele e o povo restituam aos outros diante de Deus aquilo que não pertence a eles. É uma oração diferente. Eu não lembro de ter visto gente orando, irmãos orando a Deus para restituir coisas aos outros, né? Ou falando com Deus sobre essas questões de restituir nós, né? Nós no nosso meio. Não no mundo, a gente sabe que fora de nós, fora da igreja, do cristianismo, tem muita coisa realmente que é tirada injustamente do outro. Mas e no nosso meio? Então, Neemias 5:13, ele diz assim: também sacudi o meu manto e disse, que Deus faça o mesmo, sacudindo para fora de sua casa e de seu trabalho todo aquele que não cumprir essa promessa. Que assim seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Vocês percebem, lendo Neemias e Esdras, principalmente, quanto problema eles tiveram no retorno do cativeiro. Você pensa em como que é reestruturar a fé de um povo. Isso estava regado neles. A fé de Israel, ela não era a fé de 10 anos atrás. E no ano 580, era uma fé de 1500 anos atrás que vinha. Então, se em 580 eles vão para o cativeiro, agora é mais ainda, né? Nós estamos no ano 400 e pouco, quase beirando já os 300 e pouco também, finalzinho, né, do século V. E aí, meus irmãos, eles tinham tanto problema no retorno, mas faz a gente pensar, eu gosto de fazer aproveitar essas meditações para a gente analisar isso, faz a gente pensar em nós. Alguns irmãos que têm conversado com outros irmãos sobre fé, sobre culto, sobre ler a Bíblia, a gente percebe nas nossas orientações, a gente vai percebendo a necessidade disso na vida das pessoas, no nosso mesmo. E o quanto faz falta na vida de uma pessoa o afastamento, seja do corpo como igreja, aí eu estou falando não só de comunhão, mas também de aprendizado, né? Disciplina, mas também da própria palavra de Deus, do culto, do ensino. Eu sempre digo, como pastor da igreja, né, dessa igreja com os outros pastores, mas eu uso muito isso, que aqueles que não acompanham o que está acontecendo na igreja, eles não se comprometem da mesma forma, porque é normal, a igreja passa a ser algum lugar de apenas alguns refúgios temporários, mas não um compromisso meu com Deus, como corpo de Cristo, onde Deus me colocou ali para servi-lo. De repente, para muitos, né? Eu não diria para muitos, talvez bem para alguns poucos, eu imagino isso. A igreja seja não o caminho, a salvação. E pior ainda, às vezes, o pensamento das pessoas reside no fato de que, sendo membro da igreja, ele está salvo, ela está salva. Isso não é verdade, né? Isso não é verdade. A gente até desejaria que a igreja não salva, a gente até deseja que todos sejam salvos. Mas eu estou falando tudo isso porque a necessidade de a gente ouvir, praticar a palavra de Deus, o culto a Deus. O que acontece aqui, meus irmãos, 70 anos de cativeiro. Mas não foi só por causa do cativeiro que Israel sofreu essa depreciação espiritual. Na verdade, isso já vinha acontecendo. Quando Josias ele faz uma reforma religiosa como rei de Israel, ele faz uma reforma religiosa, na reforma do templo e na limpeza e organização ele encontra o quê? O rolo do livro
da lei, talvez uma parte. E quando ele lê o livro da lei, ele cai em profunda tristeza diante de Deus, porque ele percebeu o quanto ele estava longe de Deus. Isso deve nos alertar que as coisas que Deus criou para o nosso enlevo espiritual é para que a gente de fato desfrute disso da forma como Deus deseja e espera. Senão nós seremos mais, os maiores afetados por tudo isso, pelo mau desempenho, se é uma boa expressão, da nossa vida espiritual. As coisas às vezes não a gente não consegue compreender os desígnios de Deus. Então é uma bagunça. E aqui, especificamente, o que está acontecendo? Por que há essa oração? Ele está pedindo para sacudir, que Deus mexa com o povo. Porque olha só, Israel estava praticando no meio deles como nação a usura. Eles estavam escravizando filhos e filhas de judeus mesmos. Eles estavam emprestando dinheiro a altos juros, estavam transformando aqueles que não podiam pagar em escravos e perdendo todas as suas coisas. Então o negócio estava feio ali em Israel. E isso está totalmente em desconformidade ao que a lei prescrevia e prescreve ainda, para eles como norma de regra, de vida cristã, vida social. Deus deixou como deve ser a vida social de Israel. Todo o contexto de vida espiritual, vida social, está bem prescrito na palavra de Deus. Então, a vida deles não estava nada fácil. Havia muita dificuldade, havia muita miséria no meio do povo. Era um retorno, a terra estava desolada. E alguns poucos, eles conseguiram se refazer e reconstruir a vida, mas outros não. Havia muita fome. E quando Neemias começa a restaurar os muros, porque esse é o propósito do retorno dele, ele no capítulo 6, se você ler, você vai ver que ele conclui a construção do muro no capítulo 6. Mas, meus irmãos, ele trabalha a reconstrução sob intensa ameaça de inimigos pagãos, povos vizinhos, porque tudo ali estava dominado pela Pérsia. Então, havia um apavoramento, o negócio ali não era fácil. E agora que começou a reconstruir o muro, estava muito longe do imperador, do grande rei, e os inimigos ali ameaçando: olha, se você reconstruiu, eu vou falar do rei. Mas eles estavam reconstruindo sob as ordens de Ciro, do rei da Pérsia. Então foi muito difícil reconstruir o muro, mas agora Neemias depara com um problema que é maior do que os inimigos que ameaçavam matar, destruir, derrubar o muro, fazer fendas no muro para enfraquecer. E ele não contava com esse problema, é óbvio, no meio do próprio povo. E aí, o contexto vai mostrar para nós o procedimento dos magistrados, dos líderes de Israel naqueles dias. E o que eles estavam fazendo não estava previsto na palavra de Deus, pelo contrário. O que se dizia na palavra de Deus era o contrário do que eles estavam fazendo, do procedimento deles para com o povo, de uma forma geral. Essa questão de poder, meus irmãos, e poderio, e domínio, e enfraquecimento do povo, e empobrecimento do povo às custas de tantas coisas, do usufruto de pouco, isso é antigo. Desde quando o homem caiu e se posicionou sob a queda. O mundo é assim. O pecado, ele impera no coração do homem. Então, havia uma enorme crise social, uma terrível crise social ali nesse Israel, que estava retornando pós-cativeiro. Parte da população então passava fome. Os mais ricos tinham isso como uma oportunidade para também tirar mais benefícios deles e chegar a escravizar então
os filhos desses homens e dessas famílias mais pobres. Por causa da fome, por causa da falta de uma porção de coisa, os mais pobres eles começaram a hipotecar. Hipotecar é dar como garantia, como penhor, os seus bens em troca da subsistência. Sabe quando você vai dando as coisas e depois não tem mais nada para entregar? E eles foram dando, porque precisava comer. Olharam em casa, os filhos estavam com fome. A esposa precisava de alimento, o próprio trabalhador, o homem da casa precisava de alimento. E eles começavam a hipotecar. Mas aqueles que tinham ainda uma pequena terra, eles não conseguiam produzir o suficiente. E aí entrava o credor colocando mais juros, a coisa se tornava impagável. No Brasil mesmo, a gente conhece muitas histórias assim, que as pessoas trabalhavam em fazendas, e elas não recebiam salário, a família toda trabalhava na fazenda. No final do mês, o dono da casa, o fazendeiro, ele ia comprar os alimentos e dava para as famílias, não faltava alimento. Mas aquilo ali, eles estavam sempre dependentes. Havia um salário, esse salário era consumido pela compra que o dono fazia para eles. Então eles não pegavam dinheiro. Essa é uma forma de você escravizar as pessoas, porque você não está tratando alguém na sua casa como seu filho, alguém que você está cuidando. Na verdade, uma troca, de certa forma, é bem injusta. Então essas coisas não são novas. Então havia esses juros injustos, que é chamado de usura, até agiotismo, com certeza, era praticado. E aí o pobre ele se endividava cada vez mais, ao ponto dele entregar, então, por último, o quê? As filhas, e também os filhos. Normalmente entregava-se as filhas primeiro, e por fim entregava-se até os filhos novos, para serem escravos dos próprios judeus aqui, por enquanto. Dos próprios judeus. Isso, meus irmãos, para Neemias caiu como uma bomba quando ele começa a perceber. E o problema maior ainda, alguns desses homens judeus ricos, essas famílias ricas, eles pegavam esses filhos de judeus que eles compraram e revendiam para famílias pagãs, outros povos gentios, que aos olhos de Deus é uma coisa abominável que Israel estava cometendo. Isso vai deixar Neemias pasmo, bem perplexo diante do que ele estava vendo. Ele reúne então os líderes, os magistrados, os repreende. Olha o verso 7, vale até a pena a gente ler, capítulo 5, verso 7. Ele reúne, então. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E ele adverte a esses judeus que estão agindo contra o próprio Deus. Olha o verso 9. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus? O que é temor de Deus? O que Deus está falando sobre isso? Eu estou obedecendo ou não estou obedecendo? Por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Então eles não estavam dando não estavam olhando para a palavra de Deus, e muito menos dando testemunho de quem é esse Deus de Israel. Neemias, meus irmãos, ele estava se valendo, na verdade, da própria palavra de Deus, a lei de Moisés. E Moisés vai deixar bem claro, Deus vai deixar através de Moisés muito claro a questão da lei social, como é que o povo deve viver, se comportar, como é que o povo deve ajudar uns aos outros. A gente vai pensar aqui em comunidade mesmo. Por que a igreja existe como comunidade? Será que é para nós nos reunirmos aqui a cada culto e depois vamos para nossas casas, nem sabemos aonde é a casa do nosso irmão? A gente tem que sentir um pouco de vergonha quando a gente não conhece a maioria das casas dos nossos irmãos. Mesmo que você não entre lá, não sabe onde é. Significa muitas vezes que nós não temos como prática essa aproximação. E isso não é bom. Então a gente precisa criar uma forma dessa aproximação, meus irmãos. Como irmãos.
Porque na aproximação nós conhecemos mais o nosso irmão e as suas necessidades. E às vezes que a gente não quer isso, né? Não, de forma alguma me envolver, né? Cada um com o seu problema, amanhã, não funciona. Cada um com o seu problema. Então, Deus, quando Ele deixa uma lei social, lá em Deuteronômio 15:4, não vou ler, mas lá diz que era para que não houvesse pobres em Israel. Deus fala isso. Por isso que havia o jubileu, né? 7 anos vezes 7, né? 7 vezes 7 anos. A cada 7 anos havia o descanso da terra, não se cultivava. Mas ao final dos 49 anos entrava o ano do jubileu, quando todos que porventura eles nem usavam a palavra escravo. Algum judeu que por causa de penhora, ele tinha débito com alguém, com o seu dono, com o seu senhor, nesse caso, ele trabalhava lá. Nesse 50º ano, tudo era restituído, para que não houvesse pobre em Israel. A conta de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é certa. Muitas vezes nós fazemos uma outra conta. Nós colocamos outros valores e desprezamos as contas de Deus. Mas eu vou ler um texto lá de Deuteronômio que vale a pena. Aliás, Levítico 25, vai para lá. O que Moisés prescrevia, né, a lei de Moisés, para esses casos de usura? Levítico 25, do 39 a 43, não muitos versos, bem lá atrás, 25, 39 a 43, diz assim: olha só, quando também teu irmão empobrecer, então a pobreza ela pode vir, ela vem, meus irmãos, a qualquer pessoa, até ao cristão, né? Porque os cristãos geralmente falam assim: jamais um crente fica pobre. Não, pode vir pobreza sim, de alguma forma ela pode bater na nossa porta, tá? Vamos lá. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo e se vender a ti, porque ele vai penhorar, né? Não fará serviço de escravo. Como jornaleiro, como peregrino, estará contigo. Está vendo? Ele vai trabalhar para ti. Até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a sua possessão, e a possessão de seus pais tornará. Porque são meus servos que tirei da terra do Egito. Então Deus está dizendo assim: eu não tirei alguns apenas, eu me separei deste grupo enorme, uns, para privilegiá-los. Todos são meus, né? Não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. Por isso que Neemias está repetindo aqui: vocês não têm temor de Deus? Não há temor em vocês para fazer o que vocês estão fazendo? Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer para nós. Aonde nós estamos? Eu falo isso, meus irmãos, não penso a vida de ninguém, tá? Mas é como uma forma da gente começarmos a nos colocar sempre diante de Deus, para ver como que nós estamos, à luz, né, das Escrituras. Então Neemias, ele faz aqueles homens prometer que eles restituiriam, por isso que eu usei a expressão ao dia da restituição, né? Restituírem aos oprimidos aquilo que lhes fosse necessário para a sobrevivência deles. Ele fala no verso 11 aí: restituís hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivares e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. É interessante, atente a observar um negócio aqui. Essa ordem que é colocada aqui, trigo, mosto e azeite, ela é a forma como eles se produzem também. O trigo vem primeiro, o mosto, na verdade, está com vocês aí como vide, não é isso? Essa ordem que vem a produção em termos de rapidez. Eles tinham primeiro o trigo, depois vinha a vide, né? A uva, e depois o azeite. Restitui tudo
para eles, porque pertence a eles. E aí eles se comprometem, o verso 12 diz aí que eles se comprometem então a restituir tudo. Essa oração de Neemias, meus irmãos, com aqueles homens, era para chegar a esse ponto dessa responsabilidade em cumprir o acordo e ajustar-se ao que Deus determina a eles em resposta, né? Como servos de Deus, mas como pessoas que convivem com pessoas. Algumas coisas, às vezes, nas igrejas, já que a gente está trazendo também essa aplicação para nós, são perigosas, né? Quando eu costumo falar de vez em quando aqui também que é muito fácil, muitas vezes, meus irmãos, pastores, líderes, né? A expressão líderes, escravizarem a membresia da igreja. É uma escravidão que as pessoas às vezes não percebem. Porque, primeiro, elas não são esclarecidas corretamente. E depois, por não serem esclarecidas corretamente à luz da Bíblia, elas entendem que aquilo que o seu líder está falando está ok. Há poucos dias atendi um homem aqui, olha, mas estava falando a dificuldade que era lidar com o líder da igreja. O que ele estava impondo, pregando, exigindo, né, dos membros da igreja. E aquela pessoa falando assim, eu não posso nem falar nada, porque é o servo do Senhor, né? Ai de nós colocar a mão sobre o servo do Senhor, vocês estão aprendendo errado. A igreja precisa estar ligada, atenta nisso, mas meus irmãos, eles aprendem assim. Então fica uma igreja submissa ao pecado, submissa ao erro. Quanto mais a igreja aprende, mais ela se posiciona à luz das Escrituras diante dos erros, dos pecados, seja do líder, seja de outro membro. Quando nós nos deparamos com outro membro com problemas de pecado, de vida torta, nós vamos corrigir à luz de Mateus 18. Vamos chamar, olha, ainda mais se é uma coisa comprovada, que você sabe. O irmão sabe que está errado. É a partir daí levar ao arrependimento, esperando que isso aconteça. Então, agora eles precisam se ajudar e se ajustar, né? Mas houve um amém. Sim, amém. Nós concordamos e queremos isso. E aí, meus irmãos, o grande problema era que aqueles homens ricos, eles estavam desprezando os ensinos de Deus. Nós falamos sobre isso. E Deus via mais além. O que estava sendo afetado aqui é a estrutura da própria família. Não só a falta de alimento, mas a destruição daquilo que Deus instituiu como família. Porque quando, né, há o desrespeito de não só não dar alimento, mas também vender como escravo, estava destruindo a própria família que Deus resgatou com mão poderosa lá do Egito. Eles usam o tempo todo essas expressões. A família formada desde Abraão, né, se você quiser começar, vai começar lá atrás, desde Adão e Eva. Mas tratando de Israel, pode pensar desde Abraão, Deus chama de uma forma bem especial Abraão. Essa família que vai sendo sustentada por Deus ao longo da história. Então, o que estava acontecendo era isso. Estava afetando a família que Deus amava. E meus irmãos, uma das coisas que o inimigo tenta mais destruir de alguma forma, e de outras formas também de escravização, é a família. É levar com que os filhos se desvirtuem por pecados, é pregar coisas contra os princípios de Deus. O que está sendo? O que se colhe no final? Uma família desfeita, próxima, mas não é mais família. Não serve mais a Deus de acordo com os princípios estipulados e estabelecidos por Deus. Então, quando eles escravizam os filhos, por exemplo, eles estão mexendo diretamente na base estrutural da sociedade, que é a família, né, instituída por Deus. Então, a igreja precisa estar atenta às desigualdades e pronta para corrigir faltas e necessidades a partir do indivíduo, sempre começando pelos domésticos da fé. Nós não podemos fazer vista grossa diante das necessidades dos nossos olhos. Nós não podemos falar com o Senhor que nós temos pouco para dar.
Nós não podemos reclamar com Deus que falta. Tem muita coisa sim, meus irmãos, que nós podemos fazer e olhar, começando bem aqui dentro e olhando para as necessidades. O pastor Claudinei falou lá de Cuba. Meus irmãos, pense, eu aqui, cubano, estou aqui no Brasil, e ficou lá em Cuba minha filha, minha esposa, de repente meus filhos. Um país sem perspectiva nenhuma, fome está começando, na verdade já existe a fome bem alargada em todo o país, mas não é só Cuba, várias nações estão assim, por causa de quem? Seus líderes, que agem com injustiça, e isso nós temos que sim, pregar contra. Onde há injustiça, vem pobreza logo em seguida, e vem todos esses desastres sociais acompanhando. Então, nós precisamos começar com o doméstico da fé. E muitas vezes os domésticos da fé não são apenas os da igreja local, são os salvos, os cristãos que estão ao nosso redor, né? Aqui eu sempre lembro que nós temos um trabalho muito próximo de nós. Não que nós precisamos nos fixar só neles, mas nós precisamos abrir os nossos horizontes. Eu costumo dizer que muitas vezes os mais novos estão demorando para aprender que eles também devem participar da ação social da igreja, que eles devem participar das orações, da evangelização, seja a oração hoje, seja a oração. É isso. Isso não é para velho. Isso é para servos de Deus, pessoas que amam verdadeiramente a Deus. Então, olha, que aí Deus vai nos mostrando aonde nós precisamos ser cuidadosos. São nossos irmãos, então que Deus nos liberte de qualquer tipo, né, de ganância, seja ou coisa semelhante, nos ajude a compartilhar com os outros parte daquilo que Ele nos tem dado e não reter para nós. Sempre penso nisso, meus irmãos, e uma das coisas que Deus valoriza é o seu trabalho e a sua riqueza pelo seu trabalho. Deus não é contra isso. As pessoas terem esse mundo que pregam aí que tem que ter igualdade, essas pessoas que pregam essa igualdade, eles não vivem isso. Tá? O que nós estamos falando não é disso, é de nós, como cristãos, sim, nós olharmos para as necessidades dos outros e partilharmos do que nós temos. Né? Nós podemos fazer muito, muito mais do que nós fazemos. Então, que Deus nos ajude e nos liberte, né, daquilo que muitas vezes nos prende e nos ajude a dar parte do que nós temos também. Isso, meus irmãos, vai refletir na estrutura, né, da sociedade. Eu lembro que lá na igreja luterana, eu estava falando que a reforma, ela trouxe uma mudança em todo o mundo, não foi só na igreja cristã, né? Não, todo mundo se beneficiou, sabe por quê? Porque aonde há reforma de fé, mudança de vida, há desenvolvimento, há crescimento, há mais igualdade, há mais proximidade, há verdade, há família, preserva seus valores, né? Então, esse cristianismo que muitos poderes têm tentado destruir, sufocar e banir, ele tem salvado de fato o mundo, tem sustentado o mundo, porque ele não olha só para si. Por isso que eu quero que a gente atente porque o que aconteceu aqui. O cristianismo, ele faz com que nós olhemos nesse aspecto para a vida e para o quintal do outro, para a prateleira do outro, para a despensa do outro, não só nas nossas. E o cristianismo faz isso. Muitas prisões ficam vazias à medida que o cristianismo cresce. Então essas verdades, elas são incontestáveis. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos ensine, né, com a palavra dele, a realmente sermos cristãos bons, autênticos, né, servos de Deus. Amém.